Olá, meus caros. Então, durante essa aula eu vou abordar mais sobre a história do arquipélago, conjunto de arquipélagos que conhecemos com as Filipinas. E vou tentar ser bastante breve, mesmo porque o tempo é limitado, dependendo da condição da gravação, posso disponibilizar outras plataformas, mas aí vocês já estão. Eu não vou nem aparecer aqui, porque eu apareço já em muitas das aulas, vocês já conhecem minha voz, né? Dos outros, do meu canal do YouTube, vocês podem se inscrever, tem várias outras histórias ali do Sudeste Asiático da Ásia. As indicações de leitura eu coloco ali embaixo para vocês, tá? Então na descrição aqui, por exemplo, do YouTube, vocês vão ter descrição embaixo. Material que eu consultei e me apoiei junto com outros. Agora, eu acho que é interessante, e aí eu trouxe até como capa aí a pintura de um artista filipino, um dos mais famosos da arte filipina no século XX, que vai ser o do Fernando Amossolo, dos camponeses. Eu acho que serve de inspiração para entendermos uma história das Filipinas que teve essa questão popular dos camponeses, numa sociedade desigual, dominada por vários fatores, vários interesses ao longo de sua história, né? Eu acredito que, para a gente situar inicialmente, devemos entender a região geograficamente. Então, é um conjunto de arquipélagos que recebeu, claro, uma influência de povos malaio-polinésios que se estabeleceram antes de Cristo nas suas várias ilhas. E daí que começa a surgir as línguas filipinas, né? Hoje, claro que predomina, é dito desde a Constituição de 87 como uma língua filipina, mas é a que tem base no Tagalog, que é a mais falada, principalmente vindos da ilha de Luzon, que é a principal, que tem uma planície maior aqui, a parte mais meridional das ilhas do Luzon. Também tinha chegado os Visayas e Mindanao do Sul. Essas regiões mais aqui ao sul, depois a gente vai ver que teve uma influência, a carga maior de influência islâmica vindos de Brunei, aqui ao norte da ilha de Bornéu, né? Século XV em diante. Mas voltando aqui, essa situação do arquipélago. Então temos três conjuntos de ilhas, né, um agrupamento de ilhas. Luzon, ao norte, onde vai se situar depois as maiores cidades, a capital Manila, capital colonial, depois a atual capital. Conjunto de ilhas das Visayas, né, central, incluindo hoje muito popular no turismo a ilha de Palawan, né, e separando-os pelo o mar de Borré e o Mar Zulu, você tem aqui a Mindanao e a ilha de Zulu. Então temos aí essa situação geográfica, entendendo que existe ao norte de algumas ilhas, e o norte de Luzon, como o mar da China Meridional, que tem até hoje motivo de disputa de algumas ilhas com relação aos Filipinos e outros países, e o mar filipino aqui a leste. Então as Filipinas, ele vai ser o único país, na verdade, que foi submetido a uma colonização ocidental antes do Sudeste Asiático, né? O único país do Sudeste Asiático que foi submetido a uma colonização ocidental antes de consolidar um governo centralizado, democrático hoje, consolidado, né? Antigamente os habitantes filipinos, eles eram uma diversidade de povos, né? Chegou resultado de uma série de ondas de migração vindos do continente asiático de outras ilhas, né? Relativamente esse arquipélago teve não tanto contato com o continente asiático, então deu uma peculiaridade interessante. Houve contato com comerciantes, navegadores malaios e chineses, por exemplo, os chineses registrados no final do século X. Inclusive a primeira influência que veio do continente asiático resultou num sistema de escritas baseado no sânscrito, vindos de regiões da Indonésia e da Malásia, como o Império Srivijaya que vigorou entre o século VII e XIII, né, na região ali do Sumatra, do Estreito de Malaca, e o Império também baseado, que vai suceder Srivijaya na região
do Estreito de Malaca, Indonésia e a Península Malaia, que vai ser e partir da ilha de Java, que vai ser o Império de Majapahit, dos séculos 13 e 16. Isso veio a carga inicial asiática, do sânscrito, do hinduísmo, inclusive Visaya, você teve muitos Rajanatos, e uma carga de influência notável do hindu. Mas a influência, por exemplo, chinesa e índica, ela não foi tão forte quanto em outras regiões do Sudeste Asiático e até mesmo outras regiões asiáticas, né? E ao contrário de outras regiões, a maioria do povo filipino nessa época e em comparação com o Sudeste Asiático nunca adotou em larga escala nem o hinduísmo nem o budismo. Então eles preservaram as suas crenças tradicionais politeístas, né? E você tem uma série de relatos. Então, por exemplo, existe o Códice Boxer, os manuscritos de Manila, que foi compilado no final do século XVI, em que tem relatos de chefias, famílias estendidas, clãs que tinham se estabelecido nas ilhas filipinas, né? Então daí que vem nossas informações de como era a sociedade e a história antes. E você tinha retrato do uso de uma vida de caça-coleta em algumas regiões de mais acidentado, não de planícies, o uso claro, a caça também e a pesca, né? E o sedentarismo ainda era exceção, né? O cultivo agrícola sedentário era exceção. Então, por exemplo, nas montanhas do norte da ilha de Luzon, você já tinha sinais de alguns terraços, cultivo de arroz já datados a 2 mil anos. Né? E isso sim, aí você teve estabelecimento fixo de algumas aldeias. E nas terras baixas também tinham grupos de parentesco estendido, né, espécie de clãs chamados barangais, cada um sob um chefe que depois foi nominado como Datu. E o barangay, na verdade, era um sistema que não contava mais do que algumas centenas de pessoas, né? Geralmente era a maior unidade tão política e econômica relatada aí no Códice. E dentro do barangay você tinha um sistema de status, né, que não era rígido, ele poderia ter várias classes dentro dela. Então o dato e a família, e uma espécie de nobreza, que os espanhóis depois vão preservar esse caráter de nobreza, nomeando eles como uma principalha ou reger os outros. Existiam os proprietários livres, que eram abaixo desses, e depois você tinha os dependentes, que poderiam ser meeiros, pessoas endividadas ou mesmo cativos de guerra. E esses dois últimos poderiam ser denominados escravos, que foi assim chamado pelos observadores espanhóis no século XVI. E a condição da escravaria poderia ser herdada, mas poderia acabar por meio de alforria, o casamento entre pessoas diferentes. Então isso geralmente não perdurava por mais de 2 gerações. E a fluidez era observada nesse sistema social, né? Um sistema de parentesco bilateral. A linhagem era igualmente considerada pelo lado da linhagem tanto masculina quanto feminina. O casamento aparentemente era estável, embora o divórcio fosse aceitável socialmente em certas circunstâncias. Inclusive você tinha muitos observadores, agora estou lembrando, no século XVI e XVII, relatando a proeminência feminina nas atividades comerciais, né, que até espantaram os europeus, né, mostrando que os mercados eram dominados por elas, né, todas as negociações dos preços dos produtos negociados eram todos feitos pelas mulheres, né. Isso foi uma coisa que depois entrou os relatos europeus no século XVI e XVII da região, assim como também na região dos Malaios e da Indonésia. E os filipinos, eles seguiam várias religiões, né? Então existia elementos do monoteísmo, do politeísmo, que o politeísmo vigorava muito mais. Era um culto de espíritos que exigiam rituais, né? Mas não tinha uma hierarquia religiosa óbvia, né? E você tinha, claro, uma variação grande dependendo da região, e isso é o cenário que
as Filipinas se encontram depois até a chegada do Islã, vindos aí do oeste e também do sul, a partir do século XV em diante, né? Chegando principalmente na região de Sulu e da região de Mindanao, via o sultanato de Brunei, que tinha se consolidado ao norte da ilha de Bornéu, no século XV, vindos aqui do sultanato de Malaca. Então aqui que chega o Islã, muito forte aqui na região meridional de Mindanao e Sulu, nas Filipinas, no século XV, que tem um retrato até do manuscrito em árabe, claro, do Corão, século XV, século XVI dessa região, né? E então vai ter uma mudança de quadro com a chegada do Islã, né? Chegando por meio de Brunei, e junto com as mudanças vão surgir novas instituições políticas e sociais. Então, nos meados do século XVI, por exemplo, 2 sultanatos foram estabelecidos nas Filipinas, né? Colocando aí nesses 2 casos vários barangais, né? E você tem relato, por exemplo, de um chefe, chefia poderoso no norte de Manila também, que se converteu ao Islã. Então foi no meio desse cenário de expansão islâmica que os espanhóis chegaram. Então, possivelmente, uma espécie de contra-história, estou falando aqui, se os espanhóis tivessem chegado um pouco depois, ou se fossem estritamente comerciais, talvez os filipinos hoje seriam predominantemente muçulmanos, né? Que é interessante a gente observar. Aqui você tem o sultanato de Sulu, muito ligado aí, também até na região, boa parte da ilha de Palawan, e também no sultanato de Mindanao. Além dos rajanatos que ainda perduravam e algum traço dele de influência até a chegada dos espanhóis, e os vários chefias potentados em torno de clãs aqui mais na ilha de Luzon. Bom, então temos aí a chegada dos espanhóis, 1521, né? A chegada dos espanhóis, eles não foram estritamente comerciais, como já foi apontado, né? Primeiro, claro, as Filipinas foram vistas como uma espécie de base de proximidade com as Ilhas Especiarias, as Ilhas Maluco ou Molucas, ali mais ao sul, né, que hoje pertence à Indonésia, a noz moscada e o cravo da Índia, que era praticamente exclusivo da região, e também como uma base para ter acesso à proximidade com a saída do Rio das Pérolas em Cantão, para ter acesso ao mercado chinês. Então, serviu de 2 propósitos estratégicos iniciar essa política espanhola de chegar, e chega via o Magalhães, né, em 1521, e ele desembarca em Cebu, na cidade de Cebu, em março de 1521. Depois ele vai encontrar a morte na ilha vizinha de Mactan, né? E depois disso o rei espanhol Felipe II, que vai dar um nome às ilhas, ele vai despachar mais 3 expedições que vão terminar em desastre, e depois ele envia Miguel López de Legazpi. E Legazpi vai ser o que vai fundar a primeira cidade de Cebu em 1565. Então, uma primeira base fixa, estratégica para tentar dominar essa região mais central das Visayas aqui no arquipélago filipino. Tem até aqui um selo comemorativo desse feito, esse tratado filipino com os regentes locais, obviamente, com o Legazpi em 1565. Então aí temos a chegada central, inicial, marcada dos espanhóis com Legazpi. E depois querem fazer uma outra base, alguns anos depois, e fundam Manila, na Baía de Manila, na ilha de Luzon, em 1571. Né? E a maioria da região, das áreas costeiras da planície de Luzon, isso, claro, a região mais norte do arquipélago, começou a ficar sob o controle espanhol. E os espanhóis trouxeram com eles frades também, né? E esse clérigo, ele começa a vir, ele começa a projetar o
projeto de extensão de dominação, de conversão religiosa da população filipina, né, com uma conversão ao catolicismo romano, né. É claro que aí você cria uma espécie de dualidade. Eu até esqueci de falar que tem um retrato do, da fundação de Manila, em 1571, até tem um retrato aqui de Manila já no meados do século XVII. E essa dualidade é interessante, porque vai haver uma dualidade na administração espanhola. Você, por um lado, você cria um aspecto civil, comercial, de explorar os recursos da ilha e uma base na região, e também você tem um aspecto já eclesiástico, que vai ganhar muito terreno cultural, ideológico e educacional nas Filipinas, né? Então essa dualidade ela já começa a aparecer aí no final do século XVI. Mas aí boa parte, aí, desde a fundação de Manila até mais de 100 anos, a maioria das áreas das Filipinas era tributado em forma em cima da agricultura, né? Que um modelo importado das Américas, que é conhecido como a encomenda. Mas você tinha muitos desvio dos pagamentos de tributos locais e negligência pelos encomendeiros, né, que esses cobradores de tributos. E você também tinha muito desvio da coroa espanhola. Então você não era muito eficiente, tanto é que esse sistema todo foi abandonado no final do século XVII. Né? E aí nomeou-se um governador geral, nomeado pelo rei espanhol, para ele mesmo já administrar seus governadores locais e militares para governar mais diretamente independente da coroa espanhola, né? Então esse é o sistema que a gente conhece como sistema que fazia a transição da prata vindos de Acapulco, na costa mexicana. Então você tinha galeões que vinham aí nesse eixo transpacífico, chegavam e depois se dirigiam a Cantão, onde compravam aí seda chinesa. A prata era muito demandada pela China de então. Então esse sistema vai basicamente prevalecer até mais ou menos o século XIX. E esse sistema então garantia o lucro, né, desse controle espanhol, centrados em Manila. Né? Isso gerou lucros, atraindo inclusive comunidades chinesas que vinham de Cantão, que estavam envolvidos nesse comércio. Né? E isso já começou até a mostrar a atitude do governo espanhol, né, nas Filipinas, de tentar limitar ou até discriminar os chineses envolvidos nesse comércio, né? Porque eram vistos como uma ameaça, uma intrusão no envolvimento desse sistema comercial retratado. Agora, no aspecto mais urbano e também cultural, você teve aí a proeminência da Igreja Católica. Então tem até um retrato aí da Catedral de Manila, assim declarada no final do século XVIII. Né? E Manila, então, também era a capital não somente política, o centro comercial, mas também a capital eclesiástica. Né? E o governador-geral ele era o chefe civil das ilhas, mas existia um arcebispo que competia com ele pela supremacia política. Né? Então, por exemplo, no final do século XVII, XVIII, o arcebispo ele tinha o status legal de vice-governador. E muitas vezes ele vencia, né? Porque o poderio das ordens religiosas, hospitais, escolas e o bispado ao longo das Filipinas era muito mais localizado, estabelecido em várias localidades no interior das Filipinas do que propriamente o governo civil, que estava muito centrado em Manila, na capital. Né? Então isso garantiu até uma certa proeminência no poderio da Igreja Católica. E os padres e os frades envolvidos nessa dominação local, nessa capilaridade interior, eles tinham muito mais o conhecimento das línguas, da cultura local, que era muito ignorado pelos espanhóis no meio urbano. E até mesmo o número desse clérigo no interior era muito superior ao que o governo colonial civil tinha para o interior. Né?
Então você teve um objetivo muito claro aí, primeiro, até da a predominância da Igreja Católica no interior filipino e também o projeto aí de você cristianizar e ao mesmo tempo hispanizar a população filipina no final do século XVII e do século XVIII, né? E haverá, claro, o impacto social disso, né? Então você teve aí, durante o período já no século XVII e XVIII, as crenças locais, claro que foram suprimidas, né? As práticas não eram toleradas, cresceu o número de cristãos convertidos, né? Com o tempo o zelo desses clérigos foram diminuindo, então se você tinha um interesse em relatar as crenças locais históricas no primeiro momento, já no segundo momento você teve uma espécie de intolerância com relação a isso, né? E a tentativa até de eliminar práticas pré-espanholas nas Filipinas, né? E as instituições políticas e econômicas também alteraram, né, o meio filipino, né? Mas claro, o meio o campo religioso teve muito mais impacto, né? E você, por exemplo, teve até pela presença maior dos sacerdotes no meio interiorano, eles foram responsáveis, por exemplo, o clérigo, os sacerdotes no interior, para tentar, por exemplo, promover a reorganização e migração de pessoas, de clãs, de aldeias para os pueblos, né? Ao redor de igrejas construídas de pedra já no interior. Mas aquele padrão dos barangais, que era muito espalhado, ainda persiste em grande parte do território filipino, né? Até mesmo a questão da posição hereditária do dato, ele vai começar a ser incorporado na administração espanhola, né? E no campo agrícola, a tecnologia ela vai mudar até o início do século XIX, final do XVIII, né? A agricultura ela vai começar a ser muito mais sedentária e intensiva, muito também sob orientação dos frades envolvidos, tá? E essas consequências dessas mudanças no campo vão gerar mudanças que vão reforçar diferenciações sociais. Então, os dados, as chefias, eles vão ser incorporados ao sistema espanhol, né? Eles vão incorporar o conceito de propriedade absoluta da terra, então eles reivindicam os campos em detrimento dos outros, não desse status de chefia dos dados, né? E nesse sentido, essa espécie de nobreza que existia, que os espanhóis chamam de nobreza, os nobres vão ser nomeados como uma espécie de principália. E eles vão desempenhar um papel importante, inclusive no governo local, que vai ser administrado junto com os frades locais, né? Agora, no final do século XVIII, XIX, você tem uma relativa abertura comercial das Filipinas, né? Isso vai vir muito com a eliminação gradual do sistema de monopólio dos galeões que vinham de Acapulco. O último galeão mesmo chegou a Manila em 1815 e na década de 1830 você tem o decreto da abertura dos portos a mercadores estrangeiros praticamente sem restrição aí nas Filipinas, né? E você tinha também um produto que era demandado muito, que é o açúcar filipino e também o cânhamo. E vai crescer o volume de exportações para a Europa, ainda mais depois é concluído o canal de Suez em 1869. E esse crescimento da agricultura comercial não monopolizado vai surgir novas classes, inclusive no meio urbano. Então, além da propriedade da igreja e das plantações de arroz, uma espécie de nobreza pré-espanhola, você tinha plantações do açúcar, do cânhamo e do café. E muitos desses eram proprietários de uma classe de empreendedores, mercadores, que eram mestiços entre filipinos e chineses, tem até aí retratado. Muitos deles começam a enriquecer e começam a desempenhar um papel importante na economia, até mesmo depois na política filipina. Então, a gente começa a ver uma espécie de miscigenação espanhola, chinesa e filipina que começa a ficar visível na sociedade filipina ao longo do século XIX, né? E no campo educacional,
Claro, a marca da Igreja Católica é muito forte. Então, 1863, somente aí que teve a educação pública nas Filipinas, né? Mas, claro, a igreja controlando o currículo. Menos um quinto dos filipinos que frequentavam a escola sabiam ler e escrever espanhol, que era a língua que era ensinada de maneira obrigatória. O ensino superior era muito limitado, muito com a direção clerical, né? Mas muitos daqueles que tinham condição enviavam os filhos para estudar na Europa. E nesse sentido, o gosto pelas mudanças do nacionalismo e reformas vai florescer num ambiente do pensamento liberal. E desse grupo de filipinos que estudaram no estrangeiro, vem a ser organizado movimentos estudantis liberais, de inspiração até de nacionalismo, que vai ser, por exemplo, um movimento de propaganda. Vai ter escritos em revistas, panfletagens, começam a circular nos meios urbanos. E uma dessas figuras mais brilhantes do movimento vai ser o José Rizal. Inclusive, ele vai escrever 2 romances políticos muito inspiradores. Um que vai ser Noli Me Tangere, que vai ser Não Me Toque, em 1887. Outro é o Vilibusterismo, de 1891. Que vai ter um impacto grande entre o meio leitor estudantil e intelectual nos Filipinos. E Rizal, que está aí retratado, em 1892 ele volta para as Filipinas, ele funda a Liga Filipina, que é uma sociedade de cunho reformista, mas ainda assim apresentando-se leal à coroa espanhola, tá? Então eles não nem sequer defendem abertamente a independência. Mas depois Rizal ele vai ser preso pelo governo espanhol, desconfiado, e vai ser exilado numa ilha no sul, e finalmente ele vai ser executado em 1896. Mas aí as Filipinas já entram num processo já de questionamento de uma classe estudada, urbana, crítica, no vento das mudanças que estavam acontecendo ao longo do século XIX. Quando eu digo isso, digo mais a questão do nacionalismo e liberalismo. Então é via esses estudantes, esses intelectuais, que começa a surgir o embrião do nacionalismo. E quando Rizal morre, é executado em 1896, ele surge como uma figura de até hoje de inspiração, muito respeitada entre os filipinos. A Praça Rizal, por exemplo, em Manila, é uma das mais respeitadas, mais cultuadas entre os filipinos. Então a figura do Rizal é muito cultuada até os dias de hoje. Ora, o movimento ele não morre com o Rizal, né? Você teve outro movimento que radicalizou-se, vai ser o movimento Katipunan, que vai ser liderado por Andrés Bonifácio, retratado. E ele vai, na verdade, o Katipunan vai vir depois com a prisão de Rizal em 1892. E o Bonifácio, que vai ser um almoxarife autodidata, ele começa a se dedicar para tentar expulsar os espanhóis das ilhas. Ele faz várias preparações para uma revolta armada. E isso vai se espalhar entre vários rebeldes em guerrilhas no interior, né? Tentando expulsar a dominação estrangeira, que vão ser inspirados pelo nacionalismo e também ambicionando aí a independência. Agora, um momento posterior vai ser em 1896, que tem a declaração de Bonifácio em Pugat-Lawin. Em agosto de 1896, a parte do governo e frades espanhóis descobriram evidências dos planos do movimento Katipunan. E aí os líderes são presos, né? Várias revoltas estouram em várias províncias, principalmente ao redor de Manila. E aí declarada essa declaração de Pugat-Lawin, ela representa um plano para a futura independência das Filipinas. Reparem na pintura que tem uma forte presença popular camponesa, né, dando apoio a isso. E vem, claro, a repressão espanhola, né, e haverá lutas, há uma retaliação espanhola muito forte contra essas milícias revolucionárias que recuam para as montanhas. Então, esse movimento de guerrilhas se interiorizando nas montanhas já está bastante evidente no final do século XIX.
Em dezembro de 1897, uma espécie de trégua foi concluída com o governo espanhol e a figura do Emílio Aguinaldo, ele vai ser nomeado como prefeito municipal e ele era comandante dessas forças rebeldes e depois ele negocia esse acordo com os espanhóis, depois ele que prometem outras reformas, né? É claro que essas reformas, elas em rumo à independência, elas demoram a ser negociadas. Isso irrita grupos de rebeldes, né, e muitos nem sequer confiam nesses acordos. Então mantém-se uma postura até de beligerância no interior. Agora, o que muda tudo isso vai ser o estouro da Guerra Hispano-Americana de 1898 entre a Espanha e os Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos estavam mirando muito mais algumas possessões espanholas no Caribe, Porto Rico, a ilha de Cuba inicialmente. E aí envolve-se todo o Império Espanhol. Então nisso também é envolvido as Filipinas, que fazia parte da coroa espanhola até então. Então os Estados Unidos, quando entram em luta contra os espanhóis, os americanos vêm e chegam, enviam uma esquadra naval para a Baía de Manila e vence essa batalha naval, que é determinante em maio de 1898. E nesse sentido, o Emílio Aguinaldo, que tinha sido exilado lá na ilha de Hong Kong, ele volta com a ajuda americana, com a ajuda do almirante George Dewey. E o Aguinaldo, inicialmente com o apoio dos Estados Unidos, ele começa a reorganizar as suas forças e busca libertar várias cidades do domínio espanhol, que estava o domínio espanhol na região sul de Manila. Então é interessante, porque tem um momento aí até de certa mudança vindos com os americanos, mas isso não dura muito. Então é durante esse período que é declarada uma constituição, que é chamada a Constituição de Malolos. E é declarada a independência em 12 de junho de 1899, que até hoje é comemorado como Dia de Independência nas Filipinas. E em setembro de 1899, um congresso constitucional então se reúne em Malolos, no norte de Manila, e elaboram leis fundamentais, de inspiração inclusive de muitas constituições europeias e latino-americanas. E foi idealizado um governo baseado nessa Constituição. Então todo esse sistema constitucional vindos é conhecido como a República de Malolos. Então aí essa República de Malolos vai servir como a base para que depois vai ser os governos independentes autônomos das Filipinas. Agora, quando os americanos entram, não significa que eles vão ganhar a independência, né? Você teve tropas americanas que desembarcaram em Manila, teve inicialmente uma ajuda de grupos filipinos, e vai ter a capitulação dos espanhóis em agosto de 1898 ali, né, em Manila. Agora, os americanos, eles não deixam as forças filipinas entrarem, por exemplo, em Manila, né? E vai ficar claro, por exemplo, para o Emílio Aguinaldo e seus conselheiros, que a ajuda inicial filipina, que foi dada pelo Dewey e alguns funcionários consulares dos americanos em Hong Kong, tinha muito pouco significado, né? Na verdade, estavam muito mais interessados depois uma administração futura das Filipinas. E aí depois haverá alguns comissários enviados do governo dos Estados Unidos que negociam a paz entre os espanhóis e os americanos em Paris, que vai ser assinado depois num tratado em 10 de dezembro de 1898. E esse acordo, que vai ser retificado no Senado americano em 1899, né, vai dar aí as Filipinas como uma espécie da expressão do destino manifesto americano pelo mundo. Então, na verdade, ela vai trair até mesmo a tradição americana de portos abertos e sem nenhum envolvimento imperialista, sendo que ali você tem praticamente um controle militar direto, um governo militar, atender os interesses estratégicos militares comerciais dos Estados Unidos depois de 1899. Né? E aí, claro, as hostilidades já estavam estourando entre as forças americanas e filipinas nesse período. Né? Líderes filipinos não reconheciam a soberania dos Estados Unidos e os comandantes americanos não ligaram
para as reivindicações de independência dos filipinos. Né? Seguiram-se 2 anos de guerra e de contra-insurgência e movimentos mais radicalizados para tentar quebrar aí a resistência nacionalista filipina. Aguinaldo ele vai ser mesmo capturado em março de 1901, né? E o movimento revolucionário filipino então começa a ganhar base. Então você tem 2 objetivos dentro desse movimento revolucionário filipino. Que vai perdurar até em outros movimentos posteriores do século XX. Um de cunho nacionalista e outro de cunho social. E é claro, o primeiro vai ser muito enfatizado na questão da autonomia, da independência, que vai ser frustrado com a decisão americana de continuar administrando as Filipinas. E a meta social, que vai ser proposta pela República dos Malolos, que é a nacionalização das terras, né, que tinha resquícios, que eram tomados e controlados pela Igreja Católica, acabou também sendo frustradas por resistência, inclusive, de classes privilegiadas, de uma elite filipina. E nisso que esses movimentos de resistência têm apoio popular, por razões sociais e econômicas, né? Então, nesse sentido, e é só sublinhar a importância dessa República dos Malolos, né? A República proclamada em 1898 vai ser a primeira dos povos do Sudeste Asiático que vai tentar se livrar do domínio colonial europeu. E, claro, haverá então aí a dominação e a hegemonia americana, né? Até no meio político americano, entre os 2 principais partidos políticos, eles vão discordar não com relação à dominação, mas sim com a velocidade com que deveria ser negociada a autonomia aos filipinos, né? Os democratas um pouco mais liberais do que os republicanos nesse sentido, né? Principalmente depois com a presidência do conservador do Theodore Roosevelt, isso vai ser bastante enfatizado. Agora, do lado do governo americano, então eles mandam várias comissões. A primeira delas vai se dar com o envio da comissão Schurman, que vai informar que, eventualmente, claro, os filipinos estavam descontentes com a presença militar americana e aí eles propuseram, então, um governo civil. E o presidente, na época, americano McKinley, ele envia a segunda comissão em 1900 e nomeia o primeiro governo civil sob William Taft, que está aí retratado. Agora, em 1907, tem uma outra comissão que vai propor uma legislatura sob, claro, ainda o gabinete de controle do governo geral americano, tá? Que alguns membros do meio legislativo poderiam ser eleitos diretamente por eleitorado, mas ainda muito restrito nas Filipinas, tá? Mas esse vai ser o primeiro corpo legislativo eletivo do Sudeste Asiático. E depois, com o governo geral do Harrison, você já tem uma outra reforma, vindos da Comissão de 1913, em que a presença americana nesse espaço legislativo vai ser ainda mais reduzida. Agora, na época do Harrison, estava claro que as questões de assuntos de segurança, de defesa e de política externa ainda estava no pleno controle do governo americano, no governo geral americano. Mas você tinha propostas de reforma. Então, o democrata, por exemplo, Woodrow Wilson, depois da Primeira Guerra Mundial, ele já tinha uma meta de propor a independência das Filipinas, né? E ele, inclusive, aprova a Lei Jones, aprovada em 1916, que propunha uma data para um maior avanço à independência, né? Criando um Senado eletivo, né? Só que isso ainda está num processo de embrionário, né? Ela não vai ter nenhuma efetividade com relação à independência efetiva das Filipinas, né? Então é nesse sentido que o sistema do governo estabelece o governo geral das Filipinas, né? Em 1935 tem um marco constitucional aprovado nas Filipinas que vai já propor um período de 9, 10 anos já para plena independência sobre o sistema presidencialista nas Filipinas. Tanto é que depois, em 43,
em 45, no final desse período, o primeiro presidente eleito na chamada Segunda República Filipina vai tomar posse, vai ser o Manuel Quezon, aí à direita. E ele foi Quezon que foi encarregado para preparar o país para a independência de 35 em diante. Então, praticamente em 35, o governo geral dos americanos tinha praticamente deixado de existir. E foi preparada uma comissão preparativa, só que isso tudo vai mudar com o estouro da Segunda Guerra Mundial. Né? Porque até então, porque em 35 as Filipinas, embora muito autônomos, ainda tinha alguma ligação com os Estados Unidos, uma espécie de comunidade, uma Commonwealth. E quando o Japão ele entra em guerra contra os Estados Unidos, em dezembro de 41, em 42 você já teve invasões do Japão em algumas ilhas, em Luzon inclusive. Né? E aí os filipinos, boa parte dos filipinos e dos americanos lutam contra os japoneses para recuperar o controle das ilhas. Por exemplo, aí tem um episódio muito infame que é a marcha de Bataan, forçado de Bataan, de 42. Você teve em torno de 75 mil prisioneiros que foram forçados a marchar nas condições mais extremas e exaustivas, 100 quilômetros em florestas, muito pouco alimentados. Desses 75 mil, se eu não me engano, 25 mil foram dados ou como desaparecidos ou como mortos. Então, isso já serviu como uma denúncia da brutalidade japonesa sobre as Filipinas. Né? Claro que os filipinos entendiam a brutalidade dos japoneses e os americanos, claro, vendo eles como rivais no jogo estratégico do Pacífico, depois de Pearl Harbor. E aí, terminada a guerra, assinado o acordo, você já tem previsto já, que já estava em andamento, a independência das Filipinas. Então, em 4 de julho de 46, Filipinas se torna a primeira colônia asiática dos Estados Unidos a conquistar a independência. Né? Isso de acordo com a lei aprovada no Congresso dos Estados Unidos, isso lá em 1934, já estava previsto isso. Então a Segunda Guerra ela apenas mudou o cenário, mas manteve-se depois esse quadro de mudança depois da independência. E aí o primeiro presidente eleito, o Manuel Rojas, vai seguir primeiro, principalmente sobre o Rojas, vai ter um compromisso de implementar um sistema filipino autônomo. Então você busca-se qual é o inglês sim vai permanecer como uma língua oficial e até hoje também mas o Tagalog vai ser muito falado e hoje é dito como o filipino. Outros governos vão suceder, por exemplo, o Magsaysay na direita, que vai ser extremamente popular. Ele vai buscar incluir mais a participação popular, direitos populares, com acesso a saneamento, à educação, ao sistema público de saúde, né? Então, isso vai começando a mostrar os primeiros anos, o primeiro engatinhar da democracia republicana filipina depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, a gente não pode perder de vista o seguinte, era uma república, a Terceira República, que nasce, mas ela nasce ainda com forte teor aliado à política americana, de combate aí ao comunismo. Então, entendendo que na década de 50 e 60, os americanos começam a enxergar o comunismo como uma ameaça real na região do Sudeste Asiático, ainda mais vindos do que aconteceu tanto com o Suharto na Indonésia, que foi duramente reprimido o movimento comunista indonésio na década de 60, como também o que tinha acontecido no Vietnã. Com o Viet Minh combatendo ali a partir do norte o governo vietnamita do sul. Então tudo isso vai ter repercussão inclusive no meio filipino. E uma das guerrilhas começa a se organizar também com forte teor que clama por reformas sociais da terra, vai ser os Huk Palahab, os Huks, né, que vão se estabelecer principalmente na região de Luzon, que vai perdurar durante boa parte da Guerra Fria. Vai haver, além dos Huks, vai ter outros grupos separatistas que vão surgir, principalmente depois da época de um governo mais linha dura, que vai ganhar até contornos ditatoriais, porque ele ignora o processo constitucional de não reeleição, que vai ser o Ferdinand Marcos,
vai ser um dos principais aliados dos Estados Unidos na região, que vai combater duramente as guerrilhas, como os Houthis, como também separatistas muçulmanos no sul, né, na região de Mindanao e de Sulu. Né. Então, na década de 70, por exemplo, os separatistas muçulmanos, que é chamados mouros, os espanhóis, eles vão lutar contra muitas comunidades até cristãs na ilha de Mindanao no sul. Então, o Marcos, em 72, ele declara inclusive uma lei marcial para combater essas rebeliões, esses radicais, e também para combater o que ele denominava de terrorismo de guerrilhas de esquerda, que incluía, e bandidos, que incluía aí no mesmo campo guerrilhas comunistas como os Houthis. Você teve alguma tentativa de reforma agrária e controle da inflação, mas com o crescimento populacional você teve um aumento da pobreza e do desemprego. Então isso gerou um meio fértil para as rebeliões dos grupos ou de secessão, dos grupos islamistas do sul, ou entre os Houthis, né, os comunistas no interior. Né? E o Marcos, ele, inclusive, levanta essa lei marcial e ele é eleito em 81 e eventualmente isso tudo vai gerar uma situação, claro, de ditadura que vai se agravar quando um senador de oposição, principal líder de oposição ao Marcos, o Benigno Aquino Júnior, ele volta do exílio e chegando no aeroporto de Manila, em 83 ele é morto. Né? Isso vai gerar uma série de contestações da sociedade filipina, que começa a contestar a ditadura do Ferdinand Marcos. Né? E nas eleições de 86, com as mudanças constitucionais que o Marcos propôs, ele se declarou como vencedor das eleições de 86, dessa nova Constituição. E a sociedade, a maioria da sociedade já não aceita mais o Ferdinand Marcos como presidente. E eles escolhem como a viúva do Benigno Aquino, a Corazon, vai ser escolhida então a presidente dessa nova república, a quinta república das Filipinas. Tem até as manifestações populares de 86 aí, e a posse de Corazon Aquino em 86. Vai governar até 1992. Então tudo isso vai marcar já a entrada das Filipinas nesse período mais recente. Né? Você teve uma tentativa, inclusive, claro, 20 anos de ditadura do Marcos vai marcar o período de resistência popular, que vai ser chamado o movimento EDSA. Em 86 vai ser o EDSA, o primeiro movimento EDSA. Mas ainda vai haver elementos ainda a ser confrontados. Você tem uma resistência interiorana, muito em cima da pobreza, né, da desigualdade social, no final dos anos 80. A presidência da Corazon vai sofrer algumas tentativas de golpe que contestam a sua presidência. Inclusive, houve uma tentativa com a ajuda de militares dos Estados Unidos de tentar tirar o governo de Corazon em 1989. Então, ainda assim, você ainda tinha um envolvimento muito duro dos Estados Unidos de tentar desrespeitar a legitimidade presidencial da Corazon Aquino. Né? E eventualmente depois, já no final da Guerra Fria, você teve já um movimento de despressurização. Né? A última base americana da Baía de Subic vai ter fim em 92, e em 92 vai ser eleito... Aí as eleições são praticamente sem contestações, né? Principalmente nesse quadro aí, com relação ao envolvimento americano com a retirada desses militares das Filipinas. E vai ser eleito o Fidel Ramos. E o governo de Fidel Ramos, ele vai ser marcado por uma estabilidade maior econômica, uma certa reformas econômicas vão ser feitas. Ele vai assinar alguns acordos de cessar-fogo com guerrilheiros, não de paz como votei, mas de cessar-fogo. Então tem um elemento da ordem voltando, inclusive até com relação a certa prosperidade econômica nas Filipinas no final da Guerra Fria, no início da década de 90. E depois ele vai ser sucedido pela sua vice-presidente, que vai ser
Não, na verdade, primeiro vai ser quem vai ser eleito vai ser o José Estrada, né? E o José Estrada depois ele sofre um processo de impeachment em 2001 e depois quem vai suceder vai ser a vice-presidente do Estrada, que vai ser a Glória Macapagal Arroio. E a Glória, o governo da Glória Macapagal vai ser muito marcado também de denúncias de corrupção, embora nenhum tenha sido provado. E ela então vai residir durante uma parte, inclusive durante o período da presidência da Glória vai ter período também das manifestações populares, que vai ser aí já na segunda fase, que eles falam que é EDSA 2, que vai exigir a renúncia dela. Mas a Macapagal Arroyo ela vai seguir, um mandato de 6 anos, ela foi eleita em maio de 2004. Mas a economia filipina durante o período dela vai ser uma das poucas, inclusive, que evita a crise financeira global de 2008. Então, isso vai marcar muito um período de mudanças significativas da década de 90 e primeira década do século XXI na da economia filipina, né? E depois da Macapagal Arroyo sair, a Glória saindo, vai ser eleito democraticamente, em 2010, o filho da Corazon com o Benigno, que vai ser o Benigno aqui no terceiro, porque eles chamam de Noinoi, o Nonoi aqui. Ele é um economista, ele promete maior transparência e combate à corrupção. O seu governo ele tem um forte teor aí de tentar moralizar e buscar uma efetiva administração a Filipina, mas o quadro mais geral que a democracia republicana, a estabilidade política filipina se consolida depois da Guerra Fria, o que é uma coisa muito interessante, né? Ao contrário de muitos outros países da região do Sudeste Asiático, que teve tentações autoritárias muito fortes, principalmente nos últimos anos. Eu me refiro muito ao que acontece com Hun Sen no Camboja, o que aconteceu na Tailândia depois com a tirada da Shinawatra do poder que ela foi ser eleita e hoje está numa situação de ditadura militar. A presença ainda dos militares, embora tenha uma presença civil muito mais aberta e branda no Mianmar, mas as Filipinas não. As Filipinas ela tem um peso já, uma estabilidade civil democrática muito mais acentuada do que em relação a outras partes do Sudeste Asiático. A notória exceção vai se dar em Indonésia, que ainda tem elementos sociais de questionamento, mas existe também um governo, sucessivos governos civis eleitos na Indonésia, né? Agora, um elemento de perturbação e na verdade mais de preocupação vai se dar depois do final da presidência do Nonoy. Você teve já com o processo de urbanização e de enriquecimento, crescimento populacional, você também teve problemas sociais vindos, ou desemprego, ou a precária situação social no meio interiorano e também trazidos para os meios urbanos, que vai ser o tráfico de drogas e a criminalidade. Em 2016, então, vai ser eleito o prefeito Davao, que tinha sido um prefeito, o advogado Ricardo Duterte. E o Duterte ele é muito populista, ele é muito inflamado, ele promete dar fim à criminalidade, mas a retórica dele é muito violenta. Então ele vem talvez nessa nova onda agora, no final da segunda década do século XXI, de líderes extremados, apoiados em declarações muito radicais, não preocupados com a estabilidade, quadro jurídico de direitos humanos, da dignidade humana, mas está mais preocupado em apresentar um espetáculo, uma retórica marcada por um combate, por soluções simples e violentas de problemas que corroem ao tecido social, né? Então, por exemplo, a criminalidade ligada ao narcotráfico, como o Duterte promete, acabar matando todo mundo sem qualquer direito a um julgamento, isso representa essa faceta dura de uma reação de uma sociedade cansada, desacreditada no sistema de livre expressão, da imprensa livre, das eleições. Então isso talvez seja até um marco
uma tendência que a gente observa agora nesses tempos, no final da segunda década do século XXI, que é a descrença das democracias, dos sistemas liberais, do livre pensamento, da livre expressão. Então, Duterte talvez seja um dos primeiros líderes que apontam essa tendência, né, que vai se espraiar pelo mundo. Depois temos aí o Trump, depois os Estados Unidos, que vai nesse mesmo veio, aqui no Brasil também com o Bolsonaro, e assim vai. Então tem até um retrato aqui do Duterte, ele é um falastrão, claro, ele empunhando o fuzil, e as declarações dele são muito duras, mas o jogo político dele é primeiro, claro, se preservar no poder, dar voz a esses ressentidos e cansados, né, que esses tiveram voz muito agora vindos aí a se manifestar e ocupar o campo político em várias partes do mundo. E temos um retrato muito lamentável da execução de um usuário de drogas nas ruas das cidades filipinas, né? Então isso é assim, e ele está na presidência, tem 6 anos de mandato, ele foi eleito em 2016. Né? Agora, outros problemas que as Filipinas vão ter que lidar, como por exemplo movimentos separatistas, né? Principalmente no sul, ali em Mindanao, de guerrilhas que, embora tenha sido assinado acordos com a Frente de Libertação Nacional dos Moros ali no sul, surge uma outra de inspiração mais radical islamita, que vai ser a Frente Moro de Libertação Islâmica. Até hoje você ainda tem problemas com relação a isso, né? Como é que você vai negociar, e aí como negociar os aspectos do ainda preservado do laicismo das Filipinas contra um movimento de inspiração e apoio de islamitas radicais no mundo. Então, eles pedem secessão, mas também tem um caráter visivelmente islâmico. É claro que dando voz à questão da marginalidade dessas ilhas meridionais diante do governo de Manila, que é visto como muito longe das preocupações do Sul, mas também como é que eles combatem também a presença de povos da região que não estão ligados a esses pleitos, reivindicações islâmicas. Então isso é um problema a ser trabalhado ainda pelas Filipinas. E outro no jogo estratégico regional vai ser os clamores que a China tem e demanda de incluir algumas ilhas no mar da China Meridional, como parte do seu território. Né? Inclusive, muitos mapas chineses retratam que aquele famoso mapa dos 9 pontinhos, traços que eles botam, que inclui várias ilhas, inclusive as ilhas Paracel, outras ilhas da região, e entre elas você tem a de Scarborough, que já é próximos aí da ilha de Luzon, mas as ilhas Spratly, por exemplo, o Tribunal Permanente de Arbitragem em Haia, que deu ganho de causa aos filipinos. Isso é contestado pelos chineses até os dias de hoje. Mas Duterte, que está na presidência ainda, ele cultiva a amizade com os chineses. Ele percebe que o futuro está muito mais a se ligar com o regime de Pequim, o governo chinês, do que manter aquelas ligações históricas até a década de 80 com relação aos Estados Unidos. Então as Filipinas estão cada vez mais voltando-se para a Ásia, para o Sudeste Asiático e para as mudanças do vetor asiático do que propriamente se posicionava na época do Ferdinand Marcos e para trás. Então esse é o futuro das Filipinas. Tem os problemas claros a serem resolvidos, e é complexo, mas ainda assim mantém-se uma estrutura política plural, né, com problemas sociais, problemas de separatismo em algumas regiões das suas ilhas, talvez refletindo até a sua própria diversidade cultural, étnica. No sul você tem um Islã muito mais forte, e tem uma influência até desde a época do sultanato de Brunei, do século XV, que o sultão de Brunei, que ele começa a organizar uma série de expedições e vai estabelecendo série de sultanatos na região de Mindanao e do Sul. E hoje esses separatistas islâmicos, moros da libertação islâmica, talvez sejam a maior ameaça contra a soberania das Filipinas nos dias de hoje.
Tá bom, meus caros? Então eu vou encerrar por aqui e aí a gente se vê posteriormente em outros cursos. Obrigado aí pela audiência.